Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da segunda parte do capítulo 5 do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho. Um lugar de alegria. Deus me deu a graça de saber receber pessoas e tenho grande alegria em fazê-lo. Não preciso me encolher, diminuir os atributos que me tornam uma boa hospedeira. É um tapete vermelho concedido por Deus, que me torna cada vez mais proprietária da casa que Ele nos deu. Eu assumi a posse e tenho usufruído dela por ser bênção para nossa família e para pessoas que Deus nos permite abençoar com um propósito específico. Fazer bem aquilo que Deus nos capacita não precisa se tornar uma fonte de orgulho, mas de alegria e de espírito de serviço. Podemos declarar nossas conquistas e vitórias não como vanglória, mas num espírito de alegria e gratidão pelo que alcançamos com a ajuda de Deus. Isto também diz respeito às ocasiões quando vemos a ação de Deus restaurando vidas em nosso ministério, nas nossas relações sociais e em todo lugar que pisamos a planta dos nossos pés. O pai do filho pródigo celebrou a sua volta, o seu retorno ao lar, e não teve medo de expressar isto para todos. Ainda que causasse inveja em pessoas ao redor que tinham seus sentimentos desajustados. Não podemos deixar de falar das nossas alegrias porque pessoas acharam isto ou aquilo. Obviamente, nossa motivação deve ser inspirar a outros a serem o melhor naquilo que Deus os chamou para fazer e se alegrarem em fazer isto. Mas não podemos evitar que alguns pensarão que você está querendo aparecer, ou achar que é muito boa nisso ou naquilo. Jesus disse que o céu é um lugar de festa, pois todo o tempo alguém está voltando para a casa do Pai. Aquele homem olhou ao longe e viu o filho retornando, pois abrigava essa esperança no coração. E saiu correndo e mandou fazer uma festança. E ainda que o outro filho reclamasse atenção, o pai explicou o motivo de tanta alegria. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele que permaneceu na casa do pai, na realidade, nunca havia tomado posse do que era seu. O outro, que até havia desperdiçado a sua parte, voltou para casa, pois o seu verdadeiro patrimônio era estar nos braços do pai. Miopia espiritual. Quando olho para trás, renovo a certeza de que Deus, pela sua misericórdia, sempre me levou a enxergar claramente os tapetes vermelhos que Ele foi estendendo para que eu pudesse pisar e alcançar cada promessa que Ele me concedeu. Certamente, nem sempre compreendemos de imediato que Ele tem a intenção de nos dar o melhor na ocasião que tomamos posse do que Ele nos promete. Pode nos acontecer de sofrermos temporariamente de miopia espiritual, como aconteceu com Abraão, de quem já falamos bastante neste livro, exaltando a sua perseverança e outras qualidades, mas agora vai uma barreira que precisou ser resolvida em sua vida. O drama pessoal de Abraão era a falta de um herdeiro. Em tudo mais, porém, ele era abençoado. Fartura material, empreendimentos, reconhecimento social. Mesmo tendo recebido uma promessa de Deus, olhava demais para o chão da sua tenda em lugar das estrelas. Deus, então, tratou dele, curando a sua miopia espiritual, dando-lhe uma instrução, ao mesmo tempo que lhe repreendia a sua atitude de incredulidade. Então, conduziu-o até fora da tenda e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Tomar posse e festejar requer de nós pisar a terra com os nossos pés, mas manter o olho fixo nos céus do Senhor, sabendo que aquele que tem cuidado de nós até aqui continuará fazendo até o fim. Saia da tenda da reclamação, saia da tenda da inferioridade, saia da tenda do irmão, do filho pródigo, e enxergue quantos tapetes de amor, de graça, livramento, misericórdia, bênçãos materiais, ministeriais e familiares Deus tem estendido sobre a sua vida. Caminhe em gratidão por cada um deles, e aquilo que você ainda espera chegará no momento importuno.
Não sei quais tapetes Deus confiou a você, e talvez viva buscando tecer outros com a própria força do braço. Algumas conquistas poderão até ser alcançadas, mas se você ficar gastando sua energia e suor estendendo tapetes para você mesmo pisar, ficará cansado, suado, enfim. É assim que algumas pessoas têm andado e trabalham, sem priorizar tempo para a família, para Deus e para os filhos. Promoção vem de Deus. Sempre que buscarmos concretizar uma conquista, teremos etapas em que poderemos ser ajudados e estimulados. Como em uma empresa, quando somos contratados para uma função, mas desejaremos receber uma promoção, subir posições, ser bem-sucedido na nossa carreira, sabe? Então, por que promoção real e verdadeira vem de Deus? Somente Ele cumpre os nossos sonhos e nos coloca num lugar e move pessoas a nos apoiarem. Por outro lado, sempre existirão também aqueles que querem nos derrubar, o que é previsível acontecer em relações humanas. Abraão era um homem muito abençoado por Deus, que o tornou riquíssimo. Quando Isaac, seu filho, também começou a prosperar no negócio de rebanhos, os filisteus, seus inimigos, logo se levantaram para entulhar os seus poços. Água para o rebanho era um recurso essencial numa região árida, e estes poços haviam sido cavados pelos empregados de Abraão, que os legou a Isaac. Seu pai havia construído um patrimônio que permitiu Isaac promover o crescimento de seu próprio empreendimento. Outro exemplo bíblico do comportamento irracional é o caso de Saul, que havia sido escolhido por Deus a pedido do povo para que Samuel ungisse rei. Movido por um sentimento de inveja por causa da fama de Davi após matar o gigante Golias, Saul teme que Davi venha sabotar seu filho Jonatas para tomar o seu lugar como herdeiro do trono. Saul está tão perturbado que fica falando ao ouvido do filho para não confiar no seu amigo, pois enquanto Davi, o filho de Jessé, viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Maturidade é entender que seus críticos raramente irão lhe conferir uma medalha, ou lhe oferecer uma recompensa, ou promover a sua vitória. É preciso estar atento para as bajulações que chegam em forma de elogios, quando querem usufruir de algo que você tem a oferecer e que lhes vão beneficiar de alguma forma. Não que você não possa estender e abençoar pessoas que vivem prejudicando você, mas se surgir uma oportunidade, deveria sim fazê-lo, pois a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. Entretanto, abençoe da forma equilibrada e não além do que Deus pediria para fazer, pois muitos, mesmo depois desse seu ato, não terão qualquer consideração com a sua pessoa, e se puderem, farão mal a você, quando tiverem a chance. Davi, prudentemente, passou a evitar estar perto do rei, depois de ver o ódio de Saul, que chegou a tentar matá-lo com uma lança. Glória e história. Pessoas que conquistam muitas vezes sofrem perseguição e são alvo de ódio e maldades. Às vezes, a causa dessa inveja é porque elas têm conhecimento apenas do sucesso, vitórias, posições, prosperidade que o outro alcançou no sentido material, profissional, ministerial, espiritual, familiar, etc. Isto porque os espectadores das suas conquistas desconhecem o custo emocional, o sacrifício do tempo, o cansaço, tudo que envolveu a conquista. Os analistas de comportamento humano atualmente denominam essas pessoas de haters, que traduzido do inglês significaria algo como viciados em odiar. Olham o benefício, mas desconhecem o sacrifício. O olhar deles é sempre sombrio, as palavras ácidas, as opiniões cheias de agressões. Os haters ouvem os aplausos ao atleta na reta da chegada da sua corrida no estádio lotado, naqueles poucos segundos finais, mas desconhecem as centenas de horas de treinamento, acordar cedo, lesões, tombos, dores. Não contabilizam as renúncias de aspectos importantes da vida fora de competições, que corre paralelamente com todas as suas complexidades. Cônjuge, filho, amigo e tudo mais. Quem não conhece a sua trajetória, quem não compartilhou de seus esforços, não deve ter espaço na sua mente. As suas críticas sequer devem ser levadas em conta, pois parecem ser apenas expressões de inveja e de amargura. É a reação dos não vencedores. Um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, T.D.
Jakes sempre menciona isso em suas pregações. Com sua especial sensibilidade aos dramas humanos, assim explica este comportamento. Muitos invejam sua glória, mas desconhecem sua história. Muitas vozes no mundo. Vamos amenizar um pouco este assunto, não pensando que todo comentário contrário daquilo que esperávamos ouvir vem de haters. É de extrema importância mantermos nossas conquistas e estarmos atentos às palavras daqueles que verdadeiramente nos amam, até mesmo quando podem aparentemente nos ferir. Como afirma a palavra, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Pois a fidelidade do verdadeiro amigo o transforma em importante conselheiro para a vida. Estes amigos nos conhecem, sabem das nossas qualidades, defeitos, o que nos disciplina a manter uma vida espiritual reta, para jamais sermos pedra de tropeço aos outros. Quando isso acontecer, devemos nos certificar de que o nosso arrependimento sincero e a busca do perdão sejam um forte testemunho da graça redentora do Senhor Jesus. Como já mencionei, quando pessoas me perguntam por que não estamos liderando um ministério até hoje, eu respondo, porque até aqui esse é o tapete que entendemos que Deus nos deu para caminhar. Se um dia Ele guiar diferente, assim faremos, mas nunca me iludi pensando que isso, o status de estar à frente de algo como líder maior, é o que estenderia tapetes para nós. Temos a plena convicção que é Deus quem nos tem guiado, pois até aqui temos colhido frutos ao longo dos anos de ver os filhos terem a estabilidade de crescerem e estarem todos servindo em um ministério local. Vivemos em um mundo doentio de frases e jargões tais como você pode tudo, você é autossuficiente, seja o primeiro e melhor em tudo, seja o que você quer ser. E tantos outros conceitos onde somente o ego é enfatizado. Isto tem causado destruições dentro de famílias, corporações e até mesmo igrejas. Interessante ver o exemplo de José. Depois de todo aquele sofrimento que passou sendo maltratado pelos seus irmãos, perseguido pela esposa de Potifar, ficar preso tantos anos, mas que recebeu de Deus uma recompensa que muitos hoje recusariam. Você será o segundo homem do Egito. Este foi o tapete que Deus estendeu para ele, de segundo e não primeiro homem do Egito. Entretanto, entenda que José era o segundo homem do Egito, não que Deus o via como segundo, mas no Egito ele era o segundo, mas aos olhos de Deus ele sempre foi o primeiro. Obrigada por acompanhar a leitura da segunda parte do 5º capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho.